Zum, zum, vapt, vupt, zlipt, zlopt. Passou e você nem viu. Carecas de saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia sobre o Professor Gus. E vamos falar aqui de mais um elemento relacionado à questão meio ambiente, que é a questão dos recursos naturais. Vejam bem, não é qualquer coisa na natureza que pode ser entendido por recurso natural. Ou seja, a palavra recurso aqui, ela remete à ideia de algo que seja útil, né? Um recurso para se fazer algo, né? Você pensa em matéria-prima, você pode pensar até fora da questão ambiental. Sei lá, agora você está usando um recurso para você passar no vestibular. Então esse vídeo, né, a nossa aula, que é a nossa relação, ela é um recurso para o seu objetivo, que é passar no vestibular. Pois bem, utiliza bem aí e vamos pensar então agora o recurso natural. O recurso natural é um elemento da natureza que pode ser útil para o homem de alguma maneira. Esse útil muitas vezes parte por vários tipos de alteração daquilo que é o formato original do recurso. Sei lá, vamos imaginar, vamos voltar lá para a pré-história humana. Então lá pensa nos primeiros hominídeos do Paleolítico realizando, né, um procedimento aí de transformação de algo que era da natureza em algo a ser utilizado pelo homem. Vai ter uma cena de um filme que não é da sua época nem da minha, mas esse filme ele é um clássico, né? Uma vez na vida você tem que assistir, que é o 2001, A Odisseia no Espaço. A cena ela é famosa principalmente pela musiquinha. Então a musiquinha é aquela... Você já deve ter ouvido essa musiquinha, né? Assim Falou o Zaratustra. Eu não vou lembrar agora quem é o autor desse clássico aí da música erudita. Mas enfim, essa música ela é utilizada numa cena em que tá lá o macacão, né? Um primeiro hominídeo, né? E o cara tá lá brigando com... né? Tem dois grupos, né? Hominídeos lá brigando. De repente um deles pega lá um osso, né? Um pedaço de osso lá de um animal está morto no chão, e ele pega aquele osso lá, e o pam, 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 vai se dar na hora que ele está erguendo a mão com o osso assim, e aí de repente ele, né, bate o osso no chão, ele percebe então que aquele osso pode ser, sei lá, uma arma. E aí o cara fica poderoso no grupo lá e consegue enfrentar o outro grupo, porque agora ele tem um diferencial, ele tem um recurso que não estava no script da galera até aquele momento. Então olha só, ele não fez nenhuma grande intervenção naquele pedaço de osso. Continuou sendo o mesmo pedaço de osso, mas o simples fato dele dar um uso humano àquele pedaço de osso fez com que o objeto mudasse de função, né? Então, essa alteração de um simples osso, de um pedaço, de uma carcaça de um animal morto, para uma arma, para um tacape, fez com que aquele simples osso se transformasse num recurso humano, ok? Um recurso natural, de utilização humana. Mesma coisa se o cara pegasse lá, o primeiro cara que pegou uma pedra, simplesmente a mesma pedra, um pedaço de rocha que estava lá no chão, né? O cara pegou e teve a ideia de mandar na cabeça do inimigo ou do animal que ele está caçando. Ele pegou aquela pedra, que era só mais um elemento da natureza, entre outros, mas aquela pedra se transformou num recurso natural a serviço da intencionalidade humana. Dá para entender, então, que não é que porque está na natureza que tudo aquilo que está na natureza é um recurso natural. Não, só é recurso natural aquilo que o homem dá sentido, né, e objetivo, né, dentre os elementos da natureza. Agora, você tem aí, com o avanço das tecnologias ao longo da história humana,
né, uma exploração cada vez maior, né, de elementos na natureza e, portanto, ao longo da história humana, o homem vai, né, se apropriando de elementos naturais e transformando esses elementos cada vez de uma forma mais sofisticada em recursos naturais, recursos que vão servir aos propósitos humanos. Seja do barro para fazer tijolo, seja do minério de ferro para compor uma liga metálica e usar como ferramenta, ou como arma, ou como qualquer tipo de utensílio de ação humana. Tranquilo? Então, deu para entender o que é o conceito de recurso natural? Tranquilo. Muito importante você fazer o link também, entender que recurso natural ele vai ser sempre transformado em recurso financeiro. Lembrando que quando a gente fala de recurso financeiro, a gente está falando de economia. Quando a gente está falando de economia, a gente está falando do quê? Da troca entre os indivíduos de trabalho ou de elementos, né, que estejam relacionados ao universo do trabalho humano. Então, alguém foi lá e retirou algo da natureza, mas outro alguém vai utilizar esse primeiro elemento retirado. Então, você tem o quê? As trocas comerciais acontecendo, onde aquilo que estava disposto na natureza passa a ser um elemento de trocas comerciais aí entre homens. Então, os recursos naturais, né, esses elementos que, a princípio, simplesmente estão dispostos na natureza, com o passar dos anos, também foram se transformando em recursos financeiros. E aí, você tem 1000 exemplos na história de guerras que já aconteceram por conta de tal região, né, de dois grupos querendo dominar uma região. Por quê? Porque tem tal recurso naquela região que é importante para algo que esses grupos querem. Sei lá. Então, você tem que lembrar que o recurso natural, ele gradativamente, se ele passa a ter utilidade humana, ele vai se transformando aí em recurso financeiro, e recurso financeiro é sempre um elemento importante da geopolítica mundial. Ok? Tranquilo? Agora, tem certos recursos que são renováveis e outros que são não renováveis. Todo recurso renovável é aquele que o tempo natural do recurso se reciclar, se recompor, é um tempo compatível com um conjunto de atividades humanas num determinado tempo histórico. Então, sei lá, vamos imaginar uma dada situação. E olha como isso é muito relativo de grupo humano para grupo humano. Vamos falar o seguinte. Um grupo, sei lá, um grupo tradicional, indígena, que uma vez ao ano, né, uma família uma vez ao ano vai lá e corta uma madeira de uma árvore da floresta, próximo da onde ele vive, para fazer ali as partes da sua casa, né, ou para fazer, sei lá, um barco, né? Ok, uma árvore no meio de uma floresta, uma vez ao ano, esse cara cortou a árvore. Até ele voltar no próximo ano, já vai ter pelo menos umas 2 ou 3 mudas, né, se não árvores já em começo de desenvolvimento, ali na região próxima da onde ele cortou aquela árvore. Até, quem já manja ali de trabalho no campo, vai saber que dependendo do jeito que o cara corta, já brota, né, um novo broto, vai surgir da mesma área, do mesmo tronco ali do pé, da raiz, aproveitando a raiz daquela mesma árvore que já foi cortada. Isso também é possível. Agora, então nessa ocasião, aquela madeira ali representou o quê? Um recurso renovável. Né? Por quê? Porque o tempo de utilização humana sobre aquele recurso madeira, ele é compatível, né, com a necessidade humana. Então, quando a casa do cara cair, daqui 10 anos, o cara for cortar outra árvore, então vai ter ali uma outra madeira já, né, à disposição para o cara cortar, e isso não fez com que acabasse a floresta. Então, nisso daí, a gente já pode imaginar que madeira, por exemplo, é um recurso renovável
desde que se entenda um consumo consciente. Lembra da aula anterior que a gente falou sobre a ideia de sustentabilidade? Mesmo os recursos que são renováveis, eles têm que partir de uma premissa da sustentabilidade, ou seja, de que há um uso consciente desses recursos, né? Porque a natureza tem um tempo de reposição, né? Então, vegetais, eles têm um ciclo, é claro. Tem vegetais rápidos, vegetais mais que demoram mais para se desenvolver. Uma árvore, uma madeira que vai ser utilizada para construção civil, por exemplo, vai ter ali um tempo de vida de no mínimo 20 anos para se formar num tamanho bom para ser utilizada. Mas, ainda assim, 20 anos é um tempo compatível com a necessidade da construção civil humana. Agora, se eu falo em derrubar uma floresta inteira para extrair madeira e vender para outro lugar do planeta, onde não haja a presença dessa floresta, aí mesmo esse recurso que seria renovável, ele vai sofrer processo de deteriorização. Por quê? Porque não há reposição suficiente no tempo em que o homem está retirando o recurso. E aí, né, os códigos ambientais, é um assunto que a gente vai ter que tratar numa próxima aula, eles vão ter que regular, então, né, como que é a melhor medida para se extrair, para fazer a extração, né, desse recurso da natureza. Tudo bem? Então, aí, medidas compensatórias, uso consciente, metas, né, ou permissão para se retirar dentro de um certo prazo ou uma certa quantidade, tudo isso é possível, né, dentro dos chamados recursos renováveis. Então, por exemplo, usar água para geração de eletricidade. Fora, né, a destruição que ocorreu para criar a hidrelétrica, uma vez que a hidrelétrica está funcionando, a água simplesmente vai passar por dentro da turbina e a turbina vai gerar eletricidade. Então, a água ali gerando eletricidade, numa hidrelétrica já montada, ela é um recurso renovável, né? Então, um país que cria um sistema de geração de eletricidade a partir das hidrelétricas, está criando um sistema de energia renovável. Por quê? Porque a fonte da energia aí, que é a água, ela não se esgota pela geração de eletricidade em si. E temos também o grupo dos chamados recursos não renováveis. Então, recursos não renováveis são aqueles cuja natureza ou não tem tempo suficiente de fazer a reposição de uma forma que seja útil à atividade humana, ou, de fato, esses recursos não serão produzidos novamente. Então, ou não dá tempo, ou, de fato, não serão feitos novamente. Então, vamos pegar, por exemplo, um exemplo aí, a questão dos minerais metálicos. Então, minério de ferro, minério de manganês, ouro, prata, todos esses minerais, eles demoraram mais de bilhões de anos para se acumularem e formarem uma jazida que essa sim, ela concentra esses minerais de uma maneira que o homem pode ir lá e retirar parte desses minerais de uma maneira útil à atividade humana. Ok. Agora, qual que vai ser o tempo para que a natureza novamente junte esses minerais que estão dispersos, né, nas camadas de rocha? Outros bilhões de anos. Ou, em alguns casos, não vai ter acúmulo suficiente, né, à utilização humana. Então, veja bem, nós não estaremos aí, nem nossos filhos, netos, né, quem viver nos próximos séculos não vai ver a próxima jazida daquilo que a natureza vai novamente juntar, né, e vai saber o que vai acontecer também daqui outros bilhões de anos. Provavelmente a formação da Terra, né, vai ser outra, as placas já vão ter criado um outro caminho, os outros serão outros continentes. Então a gente não pode contar com esse recurso do futuro que, quem sabe, existirá. Então a gente chama esses recursos de não renováveis. Então, o que é preciso do ponto de vista desses recursos que já estão aí diagnosticados, mapeados na superfície da Terra? É preciso ter muito cuidado, porque aquilo que se sabe que existe e que está à disposição humana
um momento vai acabar, né? E quando acabar, esse recurso ele não poderá ser mais utilizado. Então a falta desse recurso pode gerar problemas financeiros, inclusive. E aí é preciso fazer o que então? Primeiro, tomar o cuidado para não esgotar de uma vez essas reservas. Segundo, é preciso criar medidas para reutilizar os recursos que já foram retirados. Daí a importância, por exemplo, da questão da reciclagem. Então, o reuso do material que já foi retirado da natureza, especialmente também para diminuir, né, a demanda de retirar esse material da natureza. Agora, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, a questão dos combustíveis fósseis. Então você tem aí o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, né, os três combustíveis fósseis que são formados a partir do processo de degradação de materiais biológicos que existiram no passado remoto e que foram sendo guardados dentro de estruturas sedimentares e dentro dessas estruturas, ao longo de milhões de anos, foram se transformando em combustíveis fósseis. Olha só, esses combustíveis, da mesma forma, demoraram aí vários milhões de anos para se formar. Então não dá para esperar que a natureza reponha, né, as jazidas desses combustíveis na medida em que nós, na atual geração, esgotemos essas reservas. É preciso fazer o que então? Tomar cuidado, né, e criar alternativas de combustíveis a esses que hoje são utilizados. Então daí, por exemplo, as propostas, né, do álcool etanol, né, desenvolvido a partir da plantação da cana-de-açúcar, né, que olha só, cana-de-açúcar, aí um elemento aí da natureza que é renovável. Agora, a utilização da gasolina, que é um derivado do petróleo, seria um não renovável. Tudo bem? Então, tá aí algumas diferenças para a gente sacar quais são os principais recursos naturais. A gente vai começar a entender agora, também na próxima aula, quais são as regulamentações, do ponto de vista internacional e também do Brasil, que a gente precisa saber aqui com relação a como utilizar esses recursos, em que medida a gente pode retirar eles da natureza ou não, e vamos começar a entender qual que vai ser o jogo geopolítico em termos mais importantes aí para a questão dos recursos naturais. Ver quais países já enfrentaram guerras na atualidade por conta de alguns recursos e quais são as projeções, né, de conflitos mundiais que vêm a acontecer aí, que já estão aí sendo construídas por conta também dos chamados recursos naturais. Tudo bem, minha gente? Então, ficamos por aqui.